pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhara sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento,
alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Mãos eu entrego o meu espírito, tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado do torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. E Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro:
Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seus ensinamentos. E Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um discípulo dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz.
Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos ainda mandou escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. No letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado.
Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Reverendíssimo Padre Ismael, amados irmãos e irmãs, eis que chega a hora em que Jesus, depois de ter nos amado, depois de ter curado os que estavam doentes, depois de ter consolado os que estavam tristes, depois de ter ensinado quais os caminhos nós deveríamos seguir, eis que chega a hora que Ele recebe como pagamento o nosso desprezo. Tanto amor, tanto coração, tanta compaixão, e olha a paga que nós demos a Ele. Nós oferecemos-lhe chicotadas, uma coroa de espinhos, zombaria. Nós oferecemos-lhe uma pesada cruz. Nós demos a Ele cravos, pregos de presente. Nós tiramos de Jesus sua última gota de sangue. Essa foi a retribuição que nós demos para quem só nos amou. Mas isso que aconteceu, amado irmão, amada irmã, não foi somente pelo peso de nossos pecados, não foi somente pela maldade que existia no coração humano, mas isso que aconteceu foi para que, na pessoa de Jesus Cristo, se realizasse a profecia de Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura. A primeira leitura traz para nós o quarto cântico do servo de Isaías. O profeta Isaías profetizou durante o exílio que Deus enviaria um servo. E dentre tantas coisas que esse servo faria, esse servo restauraria também o templo de Deus que havia sido destruído. Quando o povo de Israel saiu de Jerusalém e foi para o exílio, eles saíram com essa imagem do templo sendo demolido pela Babilônia. E Isaías promete: virá um servo, e esse servo restaurará o templo de Deus. E esse servo restaurará este templo por meio do sofrimento. Mas prestemos atenção. Qual é o templo de Deus que o servo vem reconstruir? Não é o templo físico, não é o templo de pedra, não é aquele templo de Jerusalém que tinha sido destruído, mas o templo de Deus que o servo do Senhor vem reestabelecer é o próprio ser humano. Você, meu irmão, nós somos o templo de Deus que precisa de restauração. Prova disso é o evangelho que nós lemos. Nós lemos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada pelo quarto evangelista. O quarto evangelista, ele tem uma diferença dos outros. Porque para o evangelista João, a missão de Jesus é muito específica. E Jesus, ao morrer na cruz, realiza especificamente esta missão. E para compreender esta missão, é preciso ter uma visão completa do Evangelho. Se você pegar a sua Bíblia e abrir no primeiro capítulo do Evangelho de São João, o Evangelho de São João começa com um prefácio, com um prólogo, que não entra na contagem. Mas se você terminar o prefácio e começar, você vai ver que o primeiro dia que o Evangelho de João narra é o dia de João Batista dando testemunho de Jesus. Esse é o primeiro dia.
Se você pegar no primeiro capítulo de João, versículo 29, você vai ver a seguinte frase. No dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado no mundo. Bom, se é o dia seguinte ao primeiro, quer dizer que estamos no segundo dia. Se você vai um pouquinho mais para frente, no versículo 35, você vai ver a mesma frase. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 de seus discípulos. Vendo Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Estamos no terceiro dia. Indo mais um pouquinho à frente, você vai ver. No dia seguinte, no versículo 43, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Ou seja, estamos no quarto dia. Se você passa para o segundo capítulo do Evangelho de João, você vai ver. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. O que quer dizer isso? No terceiro dia, a partir do quarto. Então, quarto, quinto, sexto dia. E no sexto dia, aconteceu um casamento. Se você, entretanto, pular para o capítulo 12 do Evangelho de São João, você vai ver não mais a contagem do primeiro para o sexto dia, mas você vai ver uma contagem regressiva. Olha como começa o capítulo 12 do Evangelho de João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. E a partir do capítulo 12 de João, começa a contagem regressiva, de modo que, no dia da Páscoa, seja o sexto dia. Esses 2 sextos dias, o sexto dia de Caná e o sexto dia, que é a Páscoa, que é o dia em que Jesus deu a sua vida, que é o dia em que Jesus morreu na cruz, nos recordam de algo. Na palavra de Deus, qual foi a importância do sexto dia? Se você se lembrar do livro do Gênesis, do relato da criação, você vai se lembrar que Deus criou várias coisas. E cada dia Deus dedicou a uma criação. Mas eis que no sexto dia, naquele dia antes de Deus descansar, Deus criou a sua melhor obra. Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Portanto, olha o que acontece. Aquele templo que Deus tinha criado no sexto dia do Gênesis, que Deus tinha feito belo, que Deus tinha adornado de dons, que Deus tinha dado todas as graças, aquele templo foi destruído pelo pecado. Mas eis que Jesus aparece. E Jesus retoma a sua missão, justamente naquele dia em que o Pai tinha parado, o sexto dia. Justamente porque a missão de Jesus é completar a obra do Pai. E completar a obra do Pai no sentido de restaurar esta obra que tinha se degradado. O sexto dia de Caná, o sexto dia da cruz, é o dia em que Jesus assume a condição do servo sofredor, aquele servo que restauraria o templo que estava destruído. E olha como Jesus escolhe restaurar. Jesus não restaura esse templo do nada. Mas Jesus, para redimir o ser humano pela cruz, escolhe refazer os passos da humanidade. O primeiro ser humano foi feito carne. Jesus, para resgatar este primeiro ser humano, teve que se fazer carne também.
O primeiro ser humano tinha um lenho também diante de si, tinha um madeiro também diante de si. Jesus também estava diante de um madeiro. O madeiro de Adão se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. O madeiro de Jesus se chamava cruz. O primeiro ser humano escolheu desobedecer o Pai. Jesus foi obediente até a morte. O primeiro ser humano, ao estender as mãos para a árvore, desobedecendo o Pai, gerou para si a morte. Jesus, ao estender as mãos nesta nova árvore, a árvore da cruz, abriu-nos o caminho da vida. O primeiro ser humano, adormecido, teve de seu lado tirado uma costela para que a sua esposa surgisse, Eva. Jesus, o homem perfeito, como Pilatos disse, adormecido na cruz, tem também o seu lado aberto, e de seu lado aberto brota a sua esposa também, a Igreja Católica. O primeiro ser humano estava num jardim, e esse jardim se transformou em túmulo. Jesus estava num jardim. Nesse jardim também tinha um túmulo, mas este túmulo nunca foi usado por ninguém, porque a vida que Jesus oferece, na vida que Jesus oferece, não existe a morte. Portanto, este túmulo, que ninguém nunca usou, ninguém nunca usará, porque mesmo que nós morramos, nós não somos sepultados. O evangelista João diz, ele não fala que Jesus foi sepultado, ele fala que colocaram Jesus ali. Porque neste novo jardim, desta nova criação que Jesus realiza, a morte não tem mais lugar. Amado irmão, amada irmã, Jesus morreu na cruz para nos resgatar e para nos dar uma vida nova e eterna. E depois de ouvir toda esta prova de amor que Jesus fez por nós, depois de ouvir que Ele é o servo de Deus, que restaura o templo de Deus e lhe dá uma nova dignidade, para que Deus possa voltar a habitar nele, nós ainda assim, cada dia mais, destruímos o templo do Senhor. No Evangelho nós ouvimos o quanto que Jesus foi ferido e machucado. Nós também, meus irmãos, cada vez que pecamos, enfiamos novamente a lança no coração de Jesus. Nós também, meus irmãos, cada vez que ferimos o nosso próprio corpo, cada vez que ferimos o nosso templo, dizemos que a obra de Jesus foi em vão. Nós também, meus irmãos, quando olhamos para o outro e o desprezamos, é Jesus que nós desprezamos no irmão. E nós chegamos à impiedade tal de não apenas desprezar o outro, mas crucificá-lo. E aí, Jesus novamente sofre a sua paixão. Nessa sexta-feira santa, pense naquilo que Jesus fez por você. Pense naquilo que levou o Senhor a se entregar. E o nome disso, que levou Jesus a dar a sua vida, é amor total, amor pleno, amor incondicional. E sinta hoje, meu irmão, que Jesus, na cruz, deu a vida por você.
E deu a vida por você, sabe por quê? Porque Ele acredita em você. E deu a vida por você, sabe por quê? Porque Ele não desiste de você. E deu a vida por você, porque não importa o que você fez, Ele te ama. Não importa se você não acredita nele. Não importa se você precisa ver para crer. Não importa se você está esperando respostas. Ele te ama, mesmo que você não tenha consciência disso. E foi esse amor que o levou à cruz. Já diz a canção: prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Jesus doou a vida por você. Por isso, ao contemplar a cruz, hoje, não contemple os seus pecados. Não se julgue pelas suas faltas. Mas ao contemplar a cruz hoje, apenas sinta esse grande amor. E permita que esse grande amor te restaure. E permita que esse grande amor reconstrua o templo de Deus, que é você, para que uma vez que esse templo esteja reconstruído, o Senhor volte a habitar no seu coração. Convido você a fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora e agradeça a Jesus. Louve o Senhor, porque Ele deu a vida por você. Louve o Senhor, porque Ele veio para te restaurar, para terminar a obra que o Pai tinha começado na sua vida. Adore Jesus Cristo crucificado. Nós não temos medo de Cristo crucificado. A cruz de Cristo não nos causa repulsa, porque a cruz de Cristo é o preço de nossa salvação. Por isso, adore Jesus crucificado, que deu a vida por você, que deu a vida por mim. Amém. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade. Que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos,
velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos pelo nosso bispo Paulo e seu auxiliar Eduardo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação.
Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos por todos os governantes, que o Senhor nosso Deus, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos por todos os que sofrem as consequências dessa atual epidemia,
para que Deus nosso Senhor conceda saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem esta epidemia. Alivia a dor aos que sofrem, dê força a quem está ao seu lado. Acolha na tua paz os que já pereceram. E para todo este tempo de tribulação, fazei com que todos encontrem o auxílio da tua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Ajoelemo-nos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança
do pobre, do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. À sombra de teus braços, a igreja viverá. Por ti, no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. 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 Brilhando sobre o mundo que vives em tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. À sombra de teus braços, a igreja viverá. Por ti, no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.
Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nesse momento, você que está na sua casa, adore a cruz do Senhor também. Esse é o momento de você estar diante de Jesus crucificado, adorá-lo na sua santa cruz, pedir que Ele restaure, recrie a sua casa, a sua família, pedir que Ele refaça a sua vida financeira, sua vida sentimental. Adore a Jesus. Adore o Senhor e deixe que Ele faça o resto na sua vida. Ele morreu na cruz para completar em nós a obra que o Pai tinha iniciado. Permita que o Senhor complete em você nesse momento essa obra. Enquanto você escuta este canto, adore a cruz de Cristo. Adore o Senhor.
que te fiz meu povo eleito, dizem quem te contristei. Que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, afoguei o faraó. Aos teus sumos sacerdotes entregaste-me sem dó. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pus maná no teu deserto, teu ódio me flagelou. Fiz da pedra correr água, o teu fel me saturou. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Cananeus por ti batera, bateu-me uma cana à toa. Dei-te cetro e realeza, tu de espinhos a coroa. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Só na cruz tu me exaltaste,
morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação,
mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meu Deus, por que me abandonaste? Eli, lama sabachthani. E de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Eli, lama sabachthani. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eis que me olham e ao ver-me se deleitam. Meu Deus, por que me abandonastes? Eli, lama sabachthani. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Eli, lama
de Israel. Eli, lama sabachthani. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A partir deste momento, até às 20h30, a cruz do Senhor ficará exposta ali na nossa secretaria paroquial. Você pode passar por ali, fazer a sua adoração e deixar também a sua doação para os mais pobres. É muito importante que você, que venha de carro, se possível, faça a adoração de dentro do carro, para não correr o risco de aglutinar muitas pessoas ali em volta da cruz. Você, que por um motivo ou outro não pode vir de carro ou deseja descer do seu carro, desça do seu carro, mas mantenha a distância segura de todas as pessoas e espere a sua vez de adorar a cruz do Senhor. O Senhor morreu por nós. Nós também somos chamados hoje a doar a nossa vida aos nossos irmãos. Amanhã, 7h30, nós teremos o nosso ofício das trevas do sábado e às 19h teremos a nossa vigília pascal. Acompanhe conosco este momento de fé da nossa paróquia. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.